Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal para o Novo Amanhã. Sou o Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre pessoas deslumbradas com a própria estupidez. Já ouviram falar nisso? É um jargão, digamos assim, que eu acabei de desenrolar, de desenvolver, enfim. E agora vocês que me ouviram falar nisso já puxaram na mente aí nos top of mind, ou seja, a- alguns nomes de pessoas expressivas, ilustres, famosos, bilionários, enfim, ricos, poderosos, que são deslumbrados com a própria estupidez. Aí a gente tem um exemplo marcante, um não, vários. Vamos citar dois por enquanto. O Vladimir Putin, o presidente da Rússia, e o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Vejam bem, dois presidentes das duas maiores potências bélicas do mundo. Até enrolei a língua para falar potências, me desculpe. Então, esses dois indivíduos, já chamados de bagunceiros e uma série de outros adjetivos, muitos impublicáveis nesse horário, e qualquer horário, mas esses dois indivíduos são deslumbrados com a própria estupidez. Pura e simplesmente porque os caras não têm filtro, não têm limites, não tiveram educação, são arrogantes, prepotentes, sem noção, sem conhecimento de causa sobre o que fazem, sem medir consequências do que fazem. E é isso que está, entre aspas, motivando, ou fora de aspas também, por que não? Motivando o Donald Trump a deflagrar essa guerra fiscal contra o resto do mundo. Mais de 180 países, as maiores economias do mundo e até as menores, até ilhas desabitadas que só tem animais lá, já viraram vítima da insanidade desse sujeito, dessa pessoa. E essa pessoa não tem limites mesmo. Ele achou que todas as autoridades, todos os governos, todos os países, todas as nações iam aplaudir a insanidade dele, deflagrando guerra fiscal contra todos, aumentando tarifas, criando esse tarifaço aí inconsequente, irracional, e que vai contra todas as premissas básicas da economia mundial e das aulas básicas de economia, do primeiro período do curso de economia, enfim. Só que não, todos desde o início, desde as ameaças, todos já também devolveram as ameaças de retalhar na mesma medida, na mesma proporção, dar o troco com a mesma moeda. E é isso que grande parte dos países estão fazendo, sobretudo a China, que teve os seus produtos sobretaxados em 34% e da mesma forma sobretaxou os produtos norte-americanos em 34%. Aí o que o Donald Trump disse? Que a China tem que voltar atrás, que está errado o que a China fez. Vejam bem, ele provocou a situação e não quer o jab de direita de volta. Está errado, ele tem que aceitar e ficar quietinho. Ele disse que se a China não voltar atrás e não aceitar passiva e mansamente a sobretaxa, sem qualquer tipo de reação ou de retaliação, que ele vai sobretaxar os produtos chineses em mais 50%. E quem vai pagar por isso? Os chineses? Não. Quem vai pagar é o povo norte-americano. E ele foi eleito pelo povo norte-americano, pelo menos pelos caipiras de lá, pelos desavisados de lá, pelos fanáticos de lá, porque é lógico, quem está de fora sabe que o cara não serve para ocupar o cargo. Ele pode ser bilionário, até porque ele fez bilhões devendo bilhões. Então, na realidade, não, já ensinava, se eu não me engano, um ex-presidente norte-americano, Roosevelt, que não se produz riqueza com base em dinheiro emprestado. Esse cidadão aí, ele
fraudou, passou a vida inteira dele fraudando, segundo denúncias e até processos pelos quais ele está respondendo, fraudando balanços, fraudando informações, fazendo as pedaladas contábeis para aumentar o seu patrimônio. Isso tem consequências, isso não passa batido. Pode até dar certo num primeiro momento, diga-se aí alguns anos, algumas décadas, mas depois a casa cai. Caiu para vários ao longo da história e muito provavelmente vai cair para ele também. Principalmente agora, depois que ele resolveu afrontar o mundo e ele acha que está agradando o povo norte-americano, só que não. O eleitor democrata dos Estados Unidos já está contra ele desde sempre. Agora o eleitor republicano, a grande maioria, não vai demorar e vai se voltar contra ele também. Todo mundo vai querer o impeachment dele. A não ser, claro, que ele volte atrás em toda essa insanidade de tarefaço, de afrontar o mundo e coisa e tal. E agora o sujeito, com tudo isso, obviamente está deslumbrado com a própria estupidez. É o mesmo que o Putin está fazendo lá na Rússia, quando ele deflagrou, quando desde o início, antes de deflagrar a guerra contra a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro de 2022, ele já tinha, em 2014, anexado pacificamente, entre aspas, o território da Crimeia, que é uma grande extensão do território ucraniano. E, obviamente, o mundo inteiro, a Ucrânia, o povo ucraniano e o mundo inteiro não aceitou isso. Exceto, obviamente, os seus comparsas, os ditadores, os déspotas que agem igual a ele aí para achar que no futuro, se precisar, vai ter apoio dele, apoiaram essa ideia de tomar o território da Ucrânia na mão grande. Então é outro cara deslumbrado com a própria estupidez. Ele já foi condenado por crimes de guerra pelo Tribunal Internacional e consequentemente, daqui para frente, em algum momento, a casa vai cair para ele e vai cair bonito, como já caiu para uma série de dezenas, centenas, talvez milhares de outros ditadores ao longo da história da humanidade. Eu me lembro aqui do Idi Amin Dada, que era um ditador tirano sanguinário de Uganda. Me lembro a partir do Saddam Hussein, que era um ditador tirano sanguinário do Irã, e assim por diante. Ou melhor dizendo, do Iraque. Então, desculpa, essas coisas, essas consequências são inevitáveis, é a famosa lei do retorno. É inexorável que esses indivíduos, assim como aqui o outro pistola aqui, o Nicolás Maduro, aqui da Venezuela, outro tirano sanguinário, que precipitou, juntamente com o seu antecessor e aliado Nicolás Maduro, e o Hugo Chávez, que era o antecessor dele, esses dois precipitaram a Venezuela, o país venezuelano, vizinho nosso, num caos, numa miséria inaceitável, criminosa. Tanto é que milhões de venezuelanos já fugiram do país porque não suportam isso, porque não têm condições humanas dignas de viver decente e democraticamente na Venezuela. O próprio povo venezuelano repudia veementemente esse tipo de coisa. E, consequentemente, o Nicolás Maduro vai ter que arcar com as consequências de todo o mal que causou a Venezuela e, por extensão, ao resto do mundo, na proporção do dano que causou. É outro sujeitinho desqualificado, deslumbrado com a própria estupidez. É isso que a gente espera, que a justiça internacional, a justiça local desses países faça com que essas pessoas, esses deslumbrados, arquem com as consequências de todo o dano, todo o mal, toda a tragédia, todo o sangue derramado
todo o prejuízo que causam a terceiros, principalmente aos seus compatriotas, tá bom? É isso. E vamos esperar que a história não se repita nem lá e nem aqui no Brasil, embora tenhamos aí alguns aspirantes a deslumbrados com a própria estupidez. Só que aqui, pelo menos até agora, temos instituições sérias que não se vendem e que conseguem manter minimamente o Estado democrático de direito para o bem de todos nós, respeitando os princípios de respeito ao indivíduo, de respeito à coletividade, de respeito à Constituição e assim por diante, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau, até mais.